Então vamos lá para a correção, né, da atividade do caderno de artes, onde nós falamos um pouquinho sobre a questão do som do tum-tum, ou seja, vem falando um pouquinho da cultura africana com relação aos tambores utilizados e as máscaras utilizadas, né, pelos povos africanos. Então, quando nós falamos dessa cultura africana, né, nós podemos aqui dizer que os tambores eles são utilizados não apenas como instrumento musical, mas também serve como um meio de comunicação entre aqueles povos africanos. Então, os tambores usados na comunicação, né, são diferentes dos tambores utilizados como instrumentos musicais. E esses mesmos tambores musicais, eles não são considerados sagrados e podem ser tocados por qualquer pessoa em qualquer ocasião, até porque eles têm a forma ou o meio de se comunicar através desses tambores. E quando nós nos referimos à questão da máscara, nós podemos dizer que essa questão da máscara, dentro da cultura africana, são elementos importantíssimos, né, para os povos, porque são diferentes tipos de máscaras, são diferentes formas de máscaras que são utilizados por esses povos como meio de também estar se comunicando, de estar levando, né, a sua cultura, de estar mostrando como é que eles fazem a sua parte de ensinamento. Então, dentro dessa diversidade indígena brasileira, nós precisamos entender, né, que a influência desses povos é de suma importância na cultura brasileira. Então, precisamos também compreender que no Brasil existem diversas etnias indígenas, as quais são povos contemporâneos. E quando nós falamos da cultura africana, nós estamos falando, né, da importância da cultura desses povos também para nós enquanto povos brasileiros. E aí, na nossa questão, qual era a utilização do tambor na música do continente e como ele era utilizado? Então, a gente já vinha abordando que essa utilização apenas não se dava na música e na dança e era utilizado como meio de comunicação, né, entre esses povos. Ele tinha um instrumento não apenas, né, na dança e na música, mas era um meio, era uma espécie de telefone aos qual os povos africanos utilizavam para se comunicar, né? Como são os tambores em geral? Esses tambores eles são feitos, na verdade, de madeira, né? E é utilizado em cada um desses tambores peles de animal, e eles esticam essa pele desses animais, né, em cima do tambor, dando o seu formato, né? E os seus formatos, timbres e funções, ele também pode variar, né? Como a gente pode estar observando aí, os tipos de tambores, né? Que é tambor de djembe, tambor dundum e o tambor negoma. Então, esses tipos de tambores, cada um vem sendo utilizado de uma forma. Então, por exemplo, o tambor de djembe, né, como vocês podem estar observando, aí é um tipo de tambor que ele é feito também de madeira e ele tem um formato, né, tipo um pilão. E nesse formato aí, tipo um pilão, a gente pode estar observando que é usado a pele, né, de animal para dar o seu diverso som. Então, ele também é tocado para acompanhar danças, cantos ou para trabalhar. Então, é a forma que os africanos têm a utilizar esses tambores. Então, o tambor de djembe, ele é tocado para acompanhar danças, cantos e para os povos africanos trabalharem. Então, o tambor dundum, né, na verdade, também é um tambor da família africana. E esse tambor, ele existe mais 3 tipos de tambor. Quenquene, que é o tambor menor, tem o médio e tem o maior. Então, dentro do tambor dundum, nós temos aí o menor, o médio e o maior. E o tambor negoma, nós temos aí que também ele é feito como se fosse um cilindro, colocado a pele de animal em cima, né, sobre a sua extremidade. E também esse instrumento, ele é utilizado em cerimônias religiosas e danças africanas. Então, a gente já pode ver dentro dos 3 tambores, cada um vem com sua função, cada um vem com sua forma diferenciada, características diferenciadas, né? E além disso, nessas ocasiões era tocado em ritmo frenético. Então, aí tá as três definições com características diferenciadas, mas que muitas vezes utilizavam os mesmos materiais
para a confecção desses tambores, né? E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre o uso das máscaras, né? Que dentro da arte performática, né? Os africanos, eles tinham a máscara, na verdade, presente nas suas diversas atividades. E aí está se perguntando, o uso de máscaras estão presentes em diversas etnias africanas. Como são usadas as máscaras, né? Aí essas máscaras, na verdade, é usada para danças e rituais, os desfiles e as encenações. Então a gente pode estar observando, né, que nessas manifestações muitas vezes eles fazem referência, né, como a próxima questão já me pedindo, qual é a referência dessas máscaras, qual é a referência do uso, qual a importância. Eles fazem referência, na verdade, né, a questão da divindade, a seres fantásticos, as forças da natureza. Ou seja, então, todo o uso da máscara ele tem um objetivo, né? Ele faz referência a algum tipo de específico, na verdade. Então, cada máscara ela guarda características próprias da cultura que a produziu. E aí a gente vai poder observar como pode ser considerado o uso das máscaras. O uso da máscara, na verdade, é considerado como um ponto, né, em comum dos diversos povos da África. E quando nós falamos da questão do uso da máscara, nós também podemos estar observando, né, essa questão. O uso da máscara é de suma importância dentro da cultura africana. E aí, como é feito esse uso da máscara? Aí a gente pode estar observando que nas imagens, né, do uso da máscara, a gente pode estar observando os detalhes, como é feito, né, a forma que é conduzido esse trabalho. Ou seja, então isso aí nós estamos chamando de grafismo, né, que é a parte que é trabalhada e estão presentes no uso dessa máscara. E a gente pode ver que por meio das cores e linhas, esse mesmo grafismo desenhado, ou seja, a forma como é desenhada as máscaras, pode transmitir diversas sensações. Então, eles abordam também o assunto relacionado aos elementos visuais, como ritmos, linha, cor, contraste, repetição e equilíbrio e escala. Ou seja, então, dentro dessa confecção da máscara, a gente pode estar observando, né, a relação existente nos traços, a forma como são feitas essas máscaras, incluindo os próprios elementos da natureza e os próprios elementos a qual são utilizados no dia a dia dos povos africanos, né? E quando nós falamos da questão da inspiração do artista, nós estamos podendo também dizer que existe uma influência muito grande dentro da confecção dessas máscaras, né? Que quando nós observamos a pintura As Senhoritas de Avignon, a gente pode estar dizendo que as máscaras, né, são elementos essenciais dentro dessa cultura africana. E quando nós falamos da parte do cubismo, ou seja, o que é essa parte cubista, né? A gente pode estar falando que são formas geométricas realizadas e são movimentos artísticos que buscam mostrar uma imagem por diferentes ângulos. Então, isso aí vai aproximando as formas, como é feita a parte geométrica para a realização dessas máscaras. E aí a gente pode observar os tipos de máscara, né, sendo utilizada. Então, na primeira, nós podemos observar que a máscara Negil, essa máscara era usada com a intenção de intimidar e espantar as más influências, né? E na máscara da letra B, nós podemos estar observando que é a máscara Muvalva, né? Que essa máscara também era considerada como uma forma de estar, ou seja, orientando, de estar alertando os jovens sobre os perigos, ou seja, a transformação de uma vida para outra, a transação da vida adulta, a transição para a vida adulta. E na máscara, né, do povo Baal, a gente pode estar observando, né, que esses são normas de conduta. Então, é um costume de homens e mulheres da comunidade estar gravando em seu corpo esses mesmos desenhos. Então, além de utilizar a máscara, né, como forma de estar dançando, mostrando seus rituais, como forma de estar formalizando, né, toda a sua cultura. Essas máscaras também, o formato, ela é feita na pele, gravada na pele, tanto de homem quanto de mulher. Então, aí está a correção da nossa atividade, falando um pouquinho sobre a questão dos tambores, das máscaras dos povos africanos.